Quando foi que aconteceu algo com você que parecia ter saído de um filme de terror? Eu estava fazendo trilha na minha rota favorita, quando uma mão surgiu por trás de um arbusto e segurou meu braço, me dando o maior susto. Era uma mulher magra e imunda, escondida na terra, que sussurrou: "Por favor, me ajuda." Ela parecia viver na mata há semanas, cabelo embaraçado, cheio de folhas, sujeira debaixo das unhas e roupas praticamente em farrapos pendendo do corpo esquelético. Ela disse que se chamava Samantha, e que tinha fugido de uma cabana onde um homem a mantivera acorrentada por 3 meses, e que ele estava procurando por ela naquele exato momento, porque ela tinha escapado havia só 1 hora. Nos pulsos, ela tinha marcas vermelhas e cruas de onde as amarras ficavam, e não parava de olhar por cima do ombro, se encolhendo a cada som da floresta. Imediatamente dei minha garrafa d'água. Ela bebeu tão rápido que engasgou, e eu disse que precisávamos ir até meu carro e levá-la à polícia. Ela disse que o homem conhecia aquelas matas perfeitamente porque caçava ali a vida toda, e que nos encontraria antes que conseguíssemos descer. Eu tinha começado a trilha às 5 da manhã para evitar a multidão, então literalmente não havia mais ninguém no caminho para ajudar. Tirei o celular para ligar para o 190, mas não havia sinal naquele ponto da trilha. Samantha começou a chorar, dizendo que ele mataria nós dois se nos alcançasse, que já tinha matado outras mulheres, e que ela tinha visto os corpos num freezer no porão. Minhas mãos começaram a tremer quando percebi que estávamos a quase 5 quilômetros do estacionamento, sem serviço de celular e, aparentemente, com um assassino caçando a gente. Samantha mal conseguia andar porque os pés estavam todos cortados por correr descalça. Então dei minhas meias extras e minhas botas da mochila, mesmo ficando grandes. Começamos a descer o mais rápido que ela conseguia, mas ela tropeçava sem parar e eu precisava sustentá-la. Qualquer pássaro levantando voo fazia a gente pular, e qualquer galho estalando fazia Samantha gemer e tentar se esconder. Ela disse que ele tinha cães e rifles e conhecia cada atalho da montanha. Cerca de 1 quilômetro depois, Samantha agarrou meu braço e apontou através das árvores para um movimento no alto da crista acima de nós. Eu também vi uma figura lá, longe demais para distinguir detalhes, mas definitivamente nos observando. Samantha começou a hiperventilar, dizendo que era ele e que precisávamos correr, mas ela mal conseguia andar, quanto mais correr, e a trilha era íngreme e coberta de pedras soltas. Continuamos, e eu seguia checando atrás de nós. A figura nos acompanhava pela crista, em paralelo, mais acima, de onde podia ver tudo. Samantha disse que ele estava esperando a trilha fazer a curva de volta na direção dele, porque conhecia a montanha melhor que qualquer um. Meu coração batia tão forte que eu ouvia nos ouvidos enquanto tentávamos acelerar, mas as pernas de Samantha falhavam. Ouvi um latido acima de nós, e Samantha travou de medo, tremendo tanto que não conseguia dar outro passo. Ela disse que ele usava os cães para rastrear as outras mulheres que tinham tentado fugir. Os latidos se aproximaram. Agora eu ouvia vários cães, talvez 3 ou 4, descendo a montanha na nossa direção. Puxei Samantha para fora da trilha, para o mato fechado, tentando nos esconder, mas ela disse que os cães nos acharam pelo cheiro. Continuamos abrindo caminho no meio do emaranhado, galhos rasgando nossas roupas e pele, tentando ganhar distância dos latidos. De repente o som ficou muito mais alto, e Samantha sussurrou que eles tinham sido soltos. Agora corriam livres. Eu os ouvia arrebentando o mato acima de nós, cada vez mais perto. Chegamos a um riacho estreito, e lembrei de algo sobre a água atrapalhar o cheiro. Arrastei Samantha para a água, apesar de ela chorar que estava gelada demais. Seguimos rio abaixo, na água geladíssima, Samantha mal conseguindo se manter de pé nas pedras escorregadias. Atrás de nós, os cães chegaram ao ponto onde entramos na água e começaram a latir freneticamente, circulando e farejando. Então ouvi a voz de um homem gritar: "Samantha, eu sei que você está perto. Só volta e eu não machuco seu amigo." Continuamos descendo, mas o riacho estava ficando mais fundo e Samantha não sabia nadar. Os cães tinham encontrado nossa trilha de novo. Eu já conseguia vê-los através das árvores, grandes pastores alemães, e atrás deles, um homem com um rifle. Ele estava talvez a 200 metros, mas se aproximando rápido. Samantha escorregou numa pedra e afundou. Tive que puxá-la de volta. Nós dois ofegando de frio. Quando olhei para trás, o sequestrador estava bem mais perto e ergueu o rifle. Ouvi um estampido e uma bala atingiu a água ao lado, levantando um jato. Samantha gritou, e eu a puxei atrás de um pedregulho, enquanto outro tiro esfarelava a rocha onde estávamos. O homem gritou: "A próxima não erra. Volta agora." Estávamos presos atrás da pedra, com a água gelada correndo em volta. Samantha entrando em hipotermia e aquele psicopata se aproximando. Os cães chegaram à margem, a uns 5 metros, latindo e rosnando, e eu ouvia o sequestrador caminhando na nossa direção. Samantha mal estava consciente, os lábios arroxeados, sem conseguir se mover. Ouvi ele engatilhar outra munição, passos ficando mais próximos, talvez a 10 metros. Os passos pararam logo acima, e ouvi o clique metálico do ferrolho do rifle. O corpo de Samantha ficou mole no meu colo, a respiração tão rasa que mal se percebia. Os cães rosnavam e andavam de um lado para o outro na margem acima das nossas cabeças, as garras raspando nas pedras. Tateei debaixo d'água com a mão livre e achei um monte de seixos lisos. Peguei o máximo que deu e arremessei forte para jusante, fazendo grandes respingos uns 6 metros adiante. O rifle virou para o som e disparou. O estampido ecoou e meus ouvidos zumbiram. Usei esses poucos segundos para arrastar Samantha de lado para uma reentrância sob a margem, onde a água tinha escavado uma espécie de gruta rasa. A saliência impedia os cães de saltarem direto sobre nós, mas eles enlouqueciam lá em cima, latindo e cavando na beirada. Pressionei 2 dedos no pescoço de Samantha e encontrei pulso, fraco e irregular, falhando batidas. Os lábios tinham ficado de um roxo horrível, e a pele estava gelada. A água fria estava matando ela, e eu sabia que tínhamos minutos antes do corpo apagar de vez. Mas se nos mexêssemos, o rifle nos pegaria. Olhei rio acima e vi um tronco caído cruzando o riacho a uns 4 metros,
arbustos, fazendo uma ponte até a outra margem. Tomei a decisão mais difícil da minha vida. Apoiei Samantha contra a margem, na parte mais escura, e me lancei a céu aberto correndo para o tronco. O rifle estalou e lascas voaram do tronco bem onde estaria minha cabeça se eu não tivesse abaixado. Me joguei sobre o tronco e rolei pela ribanceira oposta, fazendo o máximo de barulho possível no mato. Continuei me movendo alto e rápido, quebrando galhos e chutando pedras, qualquer coisa para manter a atenção dele em mim e longe de onde deixei Samantha. O sequestrador dava ordens aos cães, e eu ouvia ele avançando pela borda do riacho, as botas rangendo na brita enquanto tentava seguir meu rastro. Dei a volta pelo mato fechado, espinhos rasgando meu rosto e braços, deixando arranhões ensanguentados. A vegetação era tão densa que precisei abrir caminho com o corpo, galhos prendendo minha roupa e cabelo. Eu ouvia 2 cães seguindo meu rastro, enquanto os outros ficaram com o dono, os latidos chegando cada vez mais perto. Atravessei um paredão de amoras silvestres que estraçalhou minha camisa e finalmente alcancei o riacho novamente, já abaixo de onde tinha deixado Samantha. Entrei de novo na água e esperei rio acima, agachado, a corrente empurrando minhas pernas. Encontrei-a no exato lugar, caída contra a margem, a cabeça quase submersa. O corpo estava completamente mole quando a ergui. Nenhuma resposta. Peso morto nos meus braços. Passei o braço dela pelos meus ombros e comecei a arrastá-la rio abaixo, mantendo nós dois dentro d'água, apesar do frio que fazia meus músculos travarem. Cada passo era agonia. As pernas queimavam pelo esforço de lutar contra a corrente carregando o peso dela. Os cães acharam o ponto onde eu tinha voltado ao riacho e agora se dividiam. 2 arrebentando o mato no meu encalço, 2 com o sequestrador na margem oposta. Eles se aproximavam, talvez 15 metros atrás. Os latidos ecoavam nas pedras. Adiante vi um tubo de concreto, um bueiro passando sob o que parecia ser uma antiga estrada de extração, com a boca visível entre as árvores. Meio carregando, meio arrastando, levei Samantha até lá, os pés dela arranhando a água. O tubo tinha uns 90 centímetros de diâmetro, mal o suficiente para uma pessoa rastejar. Empurrei Samantha primeiro, enfiando seu corpo inerte na abertura escura, e me espremei atrás. O fundo do tubo era um lamaçal fétido com detritos, gravetos, folhas, lixo trazido pelas chuvas. Tivemos que engatinhar de barriga pela gosma. O cheiro de podre e água parada dava ânsia. Samantha não se mexia, e eu precisava empurrá-la centímetro a centímetro por aquela lama gelada. O tubo era mais longo do que eu pensava, uns 10 metros, completamente escuro no meio, sem nenhuma luz. Meus ombros raspavam no concreto, e eu sentia coisas se mexendo na lama, provavelmente ratos ou insetos. Atrás, eu ouvia os cães latindo na entrada, os sons ecoando pelo túnel. A voz do sequestrador também entrou, gritando algo que não deu para entender. Continuei empurrando Samantha. A lama era tão espessa que parecia rastejar por pudim frio. O corpo dela era puro peso morto, sem ajudar em nada, e eu tinha que empurrar pela gosma. Finalmente vi luz adiante, a outra saída, e me forcei mais, desesperado para sair daquele pesadelo. Emergimos do outro lado cobertos de lama preta e fedorenta, como esgoto. O fedor quase me fez vomitar, mas pelo menos a camada de lama talvez atrapalhasse o faro dos cães. Ouvi a voz do sequestrador ecoando do outro lado do tubo, irritado, gritando com os cães que latiam enlouquecidos na entrada por onde havíamos passado. Arrastei Samantha para longe da abertura, para uns arbustos densos. Ela continuava completamente inerte. Minhas mãos tremiam enquanto puxava o celular, limpando a tela com a camisa imunda. Apareceu uma barrinha de sinal por um segundo, e eu digitei o mais rápido que deu com os dedos congelados, conseguindo enviar 190 ajuda com nossa localização do GPS antes do sinal cair de novo. A mensagem constava como enviada, e um alívio me inundou por uns 2 segundos, até eu ouvir algo que gelou meu sangue. O motor de um quadriciclo rugiu em algum ponto da colina, alto e se aproximando. Os olhos de Samantha semicerraram, e ela murmurou algo sobre outro túnel de drenagem, um maior, que ela tinha visto durante a fuga. O quadriciclo estava definitivamente vindo na nossa direção, usando as antigas estradas para cortar caminho. Segurei Samantha pelas axilas e comecei a arrastá-la pela vegetação, galhos arranhando meu rosto e braços enquanto puxava seu peso morto. As pernas dela não funcionavam, só arrastavam deixando marcas no chão. A cada poucos passos eu parava para ouvir os cães ou o quadriciclo, tentando entender de onde vinham. O motor ficou muito mais alto, e entre as árvores, vi faróis pulando pela estrada de extração, a uns 30 metros. Puxei Samantha para trás de um enorme tronco caído no exato momento em que a luz varreu onde a gente estava. O quadriciclo parou e o motor desligou, deixando um silêncio horrível, só quebrado pela minha respiração alta demais. Cheguei o dedo ao pescoço de Samantha e finalmente achei um pulso tão fraco que mal dava para sentir. A pele dela parecia gelo, fria e pálida apesar da lama. Esfreguei braços e peito com força, tentando gerar calor enquanto ficávamos escondidos atrás do tronco. Os cães irromperam pelos arbustos a uns 10 metros, mas algo estava diferente. Eles corriam em círculos, farejando onde havíamos passado antes, confusos e choramingando em vez de rastrear firme. A lama e a água do riacho claramente atrapalharam o faro. Um deles voltava sempre ao mesmo ponto, nariz no chão, sem conseguir entender para onde fomos. Tomei uma decisão rápida. Tirei minha camisa enlameada e amarrei num galho grosso. Com o resto de força que me sobrava, lancei-a o mais longe possível, na direção oposta de onde precisávamos ir. Os cães dispararam atrás dela, latindo e arrebentando o mato. Levantei Samantha no ombro em posição de resgate, o peso dela fazendo meus músculos gritarem, e comecei a avançar para onde ela tinha apontado antes. Meu tornozelo virou feio numa raiz escondida, e uma dor quente subiu pela perna como uma facada. Mordi o lábio para não gritar e continuei, mancando, mas sem parar. Entre as árvores à frente, finalmente vi o que Samantha tentava indicar. Um tubo de drenagem de concreto, muito maior que o anterior, com quase 1,20 m de diâmetro, passando sob o que parecia uma estrada de verdade. Eu ouvia carros passando lá em cima, tráfego de verdade, gente normal que não fazia ideia do que acontecia ali embaixo. Meu coração disparou de esperança enquanto eu tropeçava até lá, Samantha pesando mais a cada passo. A abertura estava parcialmente escondida por trepadeiras e arbustos. Provavelmente por isso o sequestrador ainda não a encontrara. Ainda dava para ouvir os cães ao longe, onde perseguiam minha camisa, mas não demorariam a perceber o truque. A voz do sequestrador veio pelas árvores, chamando os cães de volta, zangado e frustrado.
Abri caminho pelas plantas que cobriam a entrada e vi que o tubo seguia sob a estrada por uns 12 metros até a outra saída. Corria um filete de água pelo fundo, as paredes cobertas de limo e musgo. Ajustei o peso de Samantha nos ombros e me abaixei no túnel, as costas queimando de carregar. O som do tráfego ecoava, carros e caminhões passando sem saber. Meu tornozelo lesionado quase cedeu ao pisar no fundo escorregadio, mas me apoiei na parede e continuei. Atrás, ouvi o quadriciclo ligar de novo. O motor roncava forte, enquanto o sequestrador percorria as estradas, tentando adivinhar nosso caminho. O túnel parecia não acabar nunca, cada passo mais difícil que o anterior com o peso inconsciente de Samantha. Uma claridade surgiu adiante, luz do dia de verdade, e me forcei a ir mais rápido, mesmo com cada músculo em chamas. Estávamos quase lá, quase do outro lado, onde havia carros, pessoas, socorro. Empurrei Samantha para dentro da abertura do túnel primeiro, e o corpo dela desabou por completo na água rasa. Entrei logo atrás, e meus ombros rasparam no concreto áspero, mais estreito do que parecia por fora. A água fria encharcou minhas roupas, enquanto eu agarrava Samantha pelas axilas e a arrastava para o fundo, mais longe da entrada, uns 6 metros onde a luz mal chegava. Lembrei do cobertor térmico na minha mochila, e com os dedos dormentes, abri o zíper até achar o pacote. O material metálico chacoalhou alto no espaço apertado, enquanto eu o envolvia no corpo trêmulo de Samantha. A pele dela estava gelada. Ela não respondia quando eu dizia seu nome, mas pelo menos ainda respirava. Foi quando ouvi a voz dele ecoando na entrada, e meu corpo inteiro enrijeceu de medo. Eu sei que vocês estão aí. Uma pedra voou na escuridão, ricocheteou na parede de concreto a centímetros da minha cabeça. Ele tentava nos assustar para sairmos, mas o túnel era estreito demais para ele avançar fácil, e pela voz, dava para notar que ele não pisaria lá dentro. Tirei o celular com as mãos trêmulas e não acreditei no que vi. 2 barrinhas de sinal no canto, e minha mensagem anterior para o 190 tinha recebido resposta automática pedindo mais detalhes. Meus dedos estavam tão frios e molhados que mal consegui digitar, mas enviei nossa localização exata usando as coordenadas do GPS. Expliquei sobre o sequestrador armado nos caçando e que Samantha estava em hipotermia e precisava de socorro imediato. O alerta de bateria apareceu, 5%, e meu estômago afundou, sabendo que o celular podia morrer a qualquer segundo. Apertei enviar. Nisso, um tiro explodiu dentro do túnel. O som foi tão alto que meus ouvidos começaram a zumbir. A bala ricocheteou no concreto e senti uma ardência cortar meu antebraço quando um fragmento me atingiu. O sangue encharcou a manga e pressionei a outra mão no ferimento para estancar. Eu sabia que precisávamos de ajuda logo, ou morreríamos ali dentro. Então comecei a assobiar o mais alto que consegui. 3 sopros curtos, repetidos sem parar, ecoando para os 2 lados do túnel, na esperança de alguém ouvir. Meus lábios estavam dormentes de frio, mas continuei o padrão de assobios enquanto pressionava o braço ferido. Então ouvi o som mais bonito da minha vida, lá em cima, na estrada. Portas de carro batendo e vozes gritando, e uma sirene aproximando cada vez mais. O sequestrador xingou, e ouvi seus passos correndo para longe da entrada, enquanto mais portas batiam lá em cima. Continuei assobiando e gritando, socorro, estamos aqui embaixo! Até ver feixes de lanterna varrendo a boca do túnel. Aqui é a guarda parque, Sperry. Tem alguém aí? Uma voz de mulher chamou, e meu corpo tremeu de alívio, tanto que mal consegui responder. Sim, por favor, ajudem. Ela está morrendo. A guarda parque Sperry engatinhou para dentro com um kit médico grande e uma lanterna de cabeça que iluminou tudo enquanto vinha na nossa direção. Ela falava no rádio pedindo reforço e ambulância, ao mesmo tempo em que checava o pulso no pescoço de Samantha. Ela está em hipotermia e entrando em choque, disse, puxando pacotes térmicos do kit. Ela ativou e colocou sob o cobertor de emergência, junto ao tronco e pescoço de Samantha, enquanto checava a respiração. Mais lanternas apareceram na entrada, e ouvi agentes gritando ordens e o quadriciclo do sequestrador rugindo longe. Eu já não me importava com ele, só importava que Samantha estava recebendo ajuda e finalmente estávamos seguros. Perry enfaixou meu braço sangrando enquanto mantinha uma mão no pulso de Samantha. Você fez o certo trazendo ela até aqui, disse. A ambulância chega em 2 minutos. Já tem viaturas atrás do suspeito. Ela colocou uma máscara de oxigênio no rosto de Samantha, enquanto mais agentes entravam no túnel para ajudar. Minha visão começou a apagar nas bordas, e Perry percebeu na hora. Ei, fica comigo, disse, colocando outro cobertor térmico nos meus ombros. Vocês dois vão ficar bem. Os paramédicos chegaram e precisaram deslizar Samantha numa prancha para tirá-la do túnel sem piorar nada. Iniciaram um soro ali mesmo, e eu vi o fluido claro pingando no braço dela enquanto trabalhavam. Quando finalmente me tiraram do túnel, minhas pernas não respondiam, e um paramédico praticamente me carregou até a segunda ambulância. A última coisa que vi antes de fecharem as portas foram os agentes se espalhando pela mata com lanternas e cães, procurando o sequestrador que tentou nos matar. As portas bateram e descemos a montanha com sirenes, enquanto o paramédico cuidava do soro de Samantha. A pele dela parecia cinzenta sob as luzes, e o monitor apitava devagar demais, mas pelo menos ela respirava. Eu ouvia mais sirenes do lado de fora e vi viaturas passando por nós, subindo para onde estávamos. O paramédico colocou outro cobertor aquecido em mim e examinou meu braço, onde o fragmento tinha raspado. O sangue tinha atravessado a manga, e quando ele cortou o tecido, vi um corte de uns 8 centímetros, mais profundo do que eu pensava. Ele limpou com algo que ardia e começou a enfaixar, fazendo perguntas sobre o que aconteceu. Tentei explicar sobre o sequestrador e os cães, mas meus dentes batiam tanto de frio que mal falei. As portas do pronto-socorro se abriram quando nos levaram para dentro, e de repente havia médicos e enfermeiros por todo lado. Levaram Samantha direto por portas duplas marcadas trauma, enquanto uma enfermeira me ajudava para outra maca. Minhas pernas pareciam borracha e não obedeciam. Ela praticamente me ergueu, cortou o resto das roupas molhadas e me colocou um avental, enquanto outra enfermeira checava sinais vitais. Minha temperatura central era de 34,4 °C. Aparentemente hipotermia leve. Ligaram soro aquecido e empilharam cobertores, limpando todos os cortes e arranhões da corrida pela mata. Um médico entrou para dar pontos no meu braço, fez anestesia local e a área toda ficou dormente. Enquanto ele trabalhava, um detetive de terno marrom entrou com um bloco de notas. Sou o detetive Callahan, disse. Pode me contar o que aconteceu lá fora?
Contei tudo, desde encontrar Samantha no arbusto e ela dizer que fugira de uma cabana. Descrevi o homem nos seguindo com rifle e cães, os tiros no riacho. Falei dos 3 meses acorrentada e dos corpos no freezer. Callahan anotou tudo, pedindo que eu descrevesse o sequestrador em detalhes. Disse que tinha cerca de 1,80 m, cabelo escuro e barba, roupa camuflada de caça e um rifle de ferrolho. Expliquei sobre a cabana que Samantha citara, em algum ponto da montanha onde ela foi mantida. O detetive disse que já havia equipes vasculhando a área e bloqueios em todas as saídas. Uma mulher de roupa social entrou em seguida, apresentando-se como Jasmine Simmons, assistente de vítimas. Disse que Samantha estava estável, mas ainda inconsciente na UTI. Ela vai precisar de tratamento extenso físico e psicológico, explicou. O que ela passou vai levar tempo para processar. Ela me deu o cartão e disse que trabalharia com Samantha quando ela acordasse. A enfermeira voltou para checar minha temperatura, que finalmente normalizou. O corpo inteiro doía e eu estava exausto, mas não conseguia parar de pensar em Samantha lutando pela vida no corredor ao lado. Me transferiram para um quarto de observação. Devo ter apagado, porque quando acordei já era manhã. O detetive Callahan voltou com notícias. As equipes haviam encontrado a cabana exatamente onde Samantha descreveu. Encontramos indícios de várias vítimas, disse em voz baixa. O freezer estava lá. Meu estômago revirou pensando no que descobriram. Ele disse que a perícia estava processando tudo e que já conectaram a vários casos de desaparecidas. 3 dias depois, eu estava em casa vendo TV quando anunciaram que o pegaram. Alguém num posto de gasolina, em um condado vizinho, o reconheceu pelos alertas e ligou. Mostraram a foto da prisão e ver o rosto dele fez minhas mãos tremerem de novo. Ele foi acusado de sequestro, tentativa de homicídio e múltiplos homicídios ao longo de anos. Visitei Samantha no hospital uma semana depois. Ela estava acordada, mas fraca, ligada a monitores e soros. Quando me viu, começou a chorar e apertou minha mão. Você salvou minha vida, sussurrou. Eu tinha certeza que ia morrer lá fora até você me ajudar. Os pulsos dela estavam enfaixados onde as amarras cortaram. Ela tinha perdido tanto peso que parecia frágil, mas os olhos estavam claros e decididos quando falou sobre testemunhar contra ele. O FBI entrou no caso ao perceber vítimas em 3 estados. Agentes nos entrevistaram separadamente, colhendo depoimentos detalhados. Disseram que a sobrevivência de Samantha era crucial, por ser a única vítima que escapou e podia testemunhar o que ele fez. Estavam conectando o homem a desaparecimentos de quase uma década. O depoimento de Samantha ajudaria a trazer justiça às famílias que há anos não tinham respostas sobre suas filhas e irmãs. O peso disso me atingiu. Quão perto estivemos de ela ser mais um nome perdido. Se eu não tivesse ido fazer trilha naquela manhã, naquele horário, se ela não tivesse conseguido fugir, se não tivéssemos alcançado o bueiro, ela teria acabado naquele freezer. 2 dias depois, o hospital transferiu Samantha para uma unidade especial de recuperação de trauma, com seguranças conferindo todo mundo na entrada e câmeras em cada corredor. Eu fui visitá-la quando a terapeuta ligou dizendo que ver rostos familiares não associados ao trauma ajudaria na recuperação. Samantha estava sentada, trabalhando com a fisioterapeuta para fortalecer as pernas. Ela apertou minha mão com tanta força que doeu. A terapeuta fazia exercícios simples: levantar os joelhos, flexionar os pés, coisas que deveriam ser fáceis, mas a deixavam tremendo e suando. A cada dia, ela se esforçava mais. Primeiro ficou de pé com ajuda, depois deu alguns passos com o andador, até finalmente andar pelo corredor sozinha sob supervisão. 6 semanas após a fuga, eu estava na sala de espera do fórum, mãos suadas, enquanto advogados preparavam a audiência preliminar. Trouxeram o sequestrador de macacão laranja, algemas nos pulsos e tornozelos. Vê-lo acorrentado deixou meus pesadelos menos assustadores. Contei ao juiz tudo sobre encontrar Samantha e nossa fuga, enquanto o sequestrador me encarava com olhos mortos. A promotoria mostrou fotos da cabana, do freezer, das correntes. Precisei desviar o olhar quando exibiram imagens das outras vítimas. Samantha ficava mais forte a cada dia, trabalhando com 3 terapeutas diferentes para reaprender a confiar nas pessoas e dormir sem pesadelos. Ela me disse numa visita que estava determinada a depor no julgamento para garantir que ele nunca saísse para machucar mais alguém. 3 meses depois, Samantha mudou-se para uma casa de acolhimento perto da irmã, onde podia seguir se recuperando com apoio da família. Ela recuperou uns 9 quilos e o cabelo já crescia o suficiente para cobrir os pontos em que ele arrancou tufos durante o cativeiro. As cicatrizes nos pulsos estavam desbotando e ela já conseguia sorrir sem parecer forçado ou dolorido. Reunimos-nos várias vezes com a promotoria para preparar o depoimento, revisando cada detalhe daquele dia na mata. A promotora explicou que as famílias de 7 outras vítimas estariam no julgamento, finalmente obtendo respostas após anos sem saber. A data do julgamento veio 8 meses depois da fuga, e o tribunal lotou de repórteres, familiares e gente da comunidade que havia procurado as mulheres desaparecidas. Samantha depôs por 3 horas seguidas, sem desmoronar nem ao descrever as piores partes do cativeiro e o que viu. O júri levou menos de 2 horas para condená-lo por todas as acusações, incluindo múltiplos homicídios, sequestro e tentativa de homicídio. Na sentença, Samantha se levantou e falou sobre escolher sobreviver e reconstruir a vida. Metade da sala chorava ao fim. O juiz o condenou à prisão perpétua sem chance de condicional e deu para ouvir aplausos apesar do oficial tentar pedir silêncio. Samantha começou a visitar grupos de apoio a sobreviventes para compartilhar sua história e ajudar outras pessoas que passaram por traumas semelhantes. Matriculou-se em cursos universitários online de psicologia porque queria se tornar conselheira e amparar outras sobreviventes, como suas terapeutas fizeram por ela. Mudou-se para seu próprio apartamento com um bom sistema de segurança e adotou um cão resgatado que dorme ao lado da cama toda noite. Quase exatamente 1 ano depois daquele dia na mata, meu celular vibrou com uma foto da Samantha. Ela estava de beca e capelo, segurando o diploma, cercada pela irmã, pais e primos, o rosto brilhando de orgulho. Tinha concluído o tecnólogo em tempo recorde e já fora aceita no bacharelado da Universidade Estadual. A gente ainda troca mensagens a cada poucas semanas, às vezes sobre coisas sérias, mas na maior parte sobre o cotidiano. O novo trabalho dela num centro de crise ou alguma graça do cachorro. Aquele dia na mata nos uniu para sempre. Mas nós dois trabalhamos duro para seguir em frente e não deixar que isso definisse tudo em nossas vidas. Ela me manda notícias quando ajuda outra sobrevivente a encontrar força. E eu sei que essas mulheres têm sorte de ter alguém que realmente entende
entende o que elas passaram. O trauma nunca some por completo, mas Samantha provou que dá para construir algo significativo mesmo a partir das piores experiências, se você se recusar a deixar o mal vencer. Obrigado por acompanhar e revisitar todos aqueles momentos.